entre você e ele. E ele fez isso. E por causa disso, sabe qual foi a consequência? Simplesmente, ele estava entregando Israel para a Babilônia. Era esse o negócio. De fato, depois de alguns anos, Israel foi levado cativo para a Babilônia. E a Babilônia ficou com tudo que estava lá dentro. Os tesouros, todas as tesourarias e todas as coisas, os próprios utensílios do templo. Eles levaram tudo para a Babilônia. Olha que atitude daquele homem. Deus não queria isso. Por isso que ia recolher, porque sabia que ia ficar encardido lá na frente. Era o amor de Deus. Mas mesmo durante os 15 anos, ele viveu muito bem. Deus o proveu de tudo. O que significa isso? Que nós não podemos cobrar aquilo que fazemos. Como se estivéssemos falando que Deus é injusto conosco. E Deus não estava sendo injusto com ele. Às vezes nós cobramos tudo o que fazemos e até Deus das coisas que fazemos. Isso aí não é o amor de Deus, amados. Não é. Sinto muito, não é mesmo. Então, você hoje tem o amor de Deus em você, amém? Deus depositou no seu coração. É um depósito que você tem para dar. Dar sem pedir de volta. Dar e não ser egoísta, como fazendo uma moeda de troca com Deus. Deus não é moeda de troca. Ele é infinitamente amor. O amor dele dura de eternidade a eternidade. E diz que as suas misericórdias não têm fim. E isso faz parte da nossa vida, porque somos filhos dele. Se você é movido por Deus para fazer algo por alguém, faça mesmo. A palavra de Deus diz que se o inimigo te pedir pão, dá-lhe pão para comer. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. O que é brasas vivas sobre a nossa cabeça é coroa da justiça de Deus, que vem sobre nós, amados. Não cobre. Dê aquele que te pedir e não peça de volta. Jesus disse isso. Não ame aqueles que te amam, porque até os pecadores fazem isso. Ame todas as pessoas. Ame. Porque é isso que você tem. Ame o inimigo. Ame aquele que fala mal de você. Ama aquele que te ataca. Ama aquele que quer se aproveitar de você. Ame. É incondicional esse amor. Eu não posso reter em mim o amor de Deus. Você não pode reter em você o amor de Deus, amados. Se você vem trazer uma oferta, Deus mede o nosso coração na hora da oferta, sabia? Jesus estava diante do gasofilácio, olhando para o coração, a atitude das pessoas que estavam lá, ofertando para Deus. E ele viu as migalhas que os outros estavam dando, apesar de serem quantias grandes, mas davam sobras para Deus. Como se Deus fosse mendigo. Deus é amor, não é mendigo. Se lembra quando eu ministrei sobre as medidas de Deus? O universo tem medida. O universo tem medida? O universo tem medida. Sabe qual é a medida do universo? São 93 bilhões de anos-luz. A astronomia calculou isso. Não a astrologia, que é do capeta, mas a astronomia, que é uma ciência que estuda o universo. 93 bilhões de anos-luz. Agora, sabe qual que é cada ano-luz? Sabe quantos quilômetros são cada ano-luz? 90,5 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. Dá para você calcular? Não dá. Esse número, não sei aonde vai esse número. Não tem como, não cabe em máquina nenhuma. Esse número. E diz que Deus mediu a palmos. Olha a grandeza de Deus. Você pode discutir com Deus? Você pode ser uma pessoa irada com Deus, magoada com Deus, que te amou de tal maneira que deu filho unigênito. Olha, tudo tem medida, né? Eu falei, até a fé tem medida, está lá em Romanos capítulo 12. Diz que
O pecado tem medida, está lá em Gênesis 15:16. Mas quando você chega no amor de Deus, não tem medida. O amor de Deus é imensurável o amor de Deus. Por tudo que Jesus passou, pelo abandono do Pai, pelas coisas que ele passou no físico dele, porque ele estava carregado com os nossos pecados, o corpo dele, ele levou no corpo dele, o corpo dele estava impregnado com todos os pecados da humanidade, e ele sozinho lá, tendo que aguentar tudo. Não tem medida. Mas agora, muitas vezes, nós mesmos medimos aquilo que vamos fazer para alguém. Eu vou fazer só 10%. E olha, ganhei meu dia. Muitas pessoas não falam isso. Hoje eu ganhei meu dia. Eu dei uma oferta para um miserável que passou lá. Ou eu dei alguma coisa. Esse amor é constante. Se você expressar este amor, de fato, a cada dia da sua vida, você pode transformar pelo menos uma vida por dia. Não fazer uma vez só durante o ano, e os outros 364 dias, você não expressar o amor que você tem pelas pessoas, pelo próximo. Agora, se você expressar esse amor, não caindo na lástima da rotina, eu vou falar daqui a pouco, você pode transformar uma vida por dia e você vai fazer a conta, são 365 pessoas por ano. Porque as pessoas carecem de conhecer o amor de Deus, aquilo que temos em abundância em nós. Mas às vezes pensamos em nós mesmos. E a palavra diz que não é para nós pensarmos em nós mesmos. Quem vai pensar em nós mesmos com relação às nossas coisas é Deus. Outro dia, eu estava falando, não sei se foi ontem, antes de ontem, sobre orar de madrugada. Não estou falando que é simples orar de madrugada. Precisa ter uma autodisciplina, um grande esforço que você precisa fazer, porque às vezes você está no sono mais profundo e você vai acordar de madrugada para orar, mas eu penso nisso. Mas quando eu abro meus olhos, porque muitas vezes você abre os olhos e quer dormir de novo. Não. Sabe o que eu penso? Puxa, eu vou falar com o dono do universo. Eu vou falar com Deus, Criador dos céus e da terra, e que estabeleceu esse dia para a sua glória. Eu vou falar com Ele. E isso me anima a estar orando, a falar com Deus, amado. Você não vai falar com o vizinho, você vai falar com Deus. E vai se encher, conforme você vai buscando a Deus, você vai se enchendo do conhecimento da glória de Deus, que é manifesto na sua vida por causa do amor dEle. Você quer ver uma coisa? Ontem eu descobri isso. Jesus falou assim, o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu sempre me intriguei sobre isso, mas o que significa isso? Agora você vai saber o que significa. Abra, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 3. Mateus 6, 3. Uau! Aproveita, eu estou cheio de amor para dar. Hein? Mas não é só hoje, amém? Aleluia. Tem pessoas que às vezes não vêm na igreja, mas eu vou ter que ir lá encontrar com aquele irmão. Eu fiz até uma brincadeira com ele. Eu vou ter que ir lá e olhar para o Douglinhas. Ele é o Douglinhas, tá? E ele sabe que a partir de hoje de manhã, ele está cheio de amor para dar. E eu falei, Douglinhas, pastor, porque ele não estava cheio de amor para dar? Não, ele tem, sempre teve, não é? Eu vou ter que olhar para aquele Douglinhas, para aquela barba esquisita. Olha a barba dele, olha o cabelo dele, aquele japonesinho. Ele é uma benção, amém? Eu tô pegando, eu tô sem, como é que fala aqui, né? Preconceito, eu tô pegando na babinha. Não sou preconceituoso, tá vendo? Não, você vem porque você ama o Douglinhas. E eu pedi para ele, olha, vai solando hoje. E olha, eu já nem precisou pedir, ele já sentou ali e começou a solar. Falei, grande é teu galardão. Amém? Ele está mudando muito.
ele vai ganhar muitas almas para o Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Às vezes não é pelo muito falar que você vai ganhar as pessoas para o Senhor. É pelos teus gestos, pelas tuas atitudes que começam nos pensamentos. Mas quando tu deres esmola, sabe o que é esmola no grego? É elemoline. Não, elemoné. Elemoné é você dar de graça. E dar de graça é sem cobrar de volta. É esse o significado de esmola, sabia disso? Você dá por causa da graça de Deus em você. Não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. E sabe o que significa isso? O que fala a palavra é que Jesus está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Que a destra do Senhor é fiel, a destra é Cristo. E a direita significa você andar no Espírito. Você ser de fato uma pessoa espiritual e que caminha segundo o que diz a própria palavra de Deus, sem que entre a tua carne em ação. A esquerda significa a tua carne, que grita, que quer cobrar, que é cheia de melindres, que ama com melindres, que ninguém pode falar nada para ela, que ela vai ficar melindrosa. Aquele que ama de fato, incondicionalmente, conforme eu estou pregando aqui, ela perdoa quem quer que seja. Quem quer que seja. A todo momento, tem até um slogan aqui, 70 vezes 7 por dia. Ela não tem limites para perdoar. Porque ela não se sente atingida. Seja o que for, amados. Tem pessoas que você não pode olhar esquisito, que ela fica melindrada. Meu Deus! Cadê o amor de Deus nisso? Então é isso. Não deixar a carne ganhar espaço. Sabe o que acontece na hora de ofertar? É isso. Entra muito à esquerda no meio. Imagina, vai dar? Dá? Não vou dar, não. Vou dar dinheiro, que se fala por aí fora. Não vou dar dinheiro para o pastor. Eu não faço isso. Mas tem muita gente que não imagina que, às vezes, a oferta que ela está dando vai salvar alguém. Vai alcançar alguém lá do outro lado do mundo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a esquerda, saiba disso, é a carne. Que quer gritar, que quer cobrar, que quer ser egoísta, que quer tudo para ela. E não quer nada, dar nada para ninguém. É tudo meu. Não mexa comigo, hein? Não mexa com ninguém aqui. Não mexe com nenhum dos meus filhos. Quantas pessoas que não perdoam. Porque um dia falou alguma coisa para o seu filho, ela vai ficar com raiva pro resto da vida. Meu Deus, querido, que coisa absurda. Cadê o amor de Deus? É o tal do amor do pecador, que ama aquele que o ama. Então saiba de uma coisa. Amor é uma entrega. Quando você lê lá 1 Coríntios capítulo 13, que fala a respeito do amor, fala só a respeito do amor ali, né? É um capítulo todo. Tem muitas coisas que Deus foi me falar quando eu me converti de verdade, porque eu tinha 7 anos, eu declarei o senhorio de Jesus Cristo, mas depois eu fui para o mundo. Lógico, aquilo passou da minha vida. E aí, um dia depois que eu me converti mesmo, fui batizado e tal, eu estava perscrutando a palavra, eu estava mergulhado na palavra, e Deus, o Espírito de Deus me conduziu até 1 Coríntios capítulo 13, porque lá diz algumas coisas assim, o amor de Deus tudo sofre. Não fala lá o amor de Deus, fala que o amor tudo sofre, aquilo é o amor de Deus, tá? Vai pensar que o amor terreno, porque o amor não tem nada a ver com o amor terreno, quando fala ali a respeito do amor em 1 Coríntios 13. E quando você for fazer um casamento, não leia aquele negócio. Porque não tem nada a ver. Aquele é o amor de Deus que precisa ser praticado na nossa vida. Às vezes é uma coisa totalmente fora de contexto ministrar sobre aquilo. Eu nunca ministrei sobre aquilo. Sempre busquei uma revelação de Deus para falar. E tem uma
frase só, tem um versículo só que eu quero falar no final, a respeito do que diz lá. Mas, quando Deus me visitou e começou a me mostrar a respeito daquilo, Ele falou, tá vendo? Eu sofri por você desde lá, quando você disse que você me recebia como Senhor e Salvador, quando você tinha 7 anos. E tem lá outra coisa, o amor de Deus tudo crê. Tá vendo? Eu criei quando você falou que eu seria o Senhor da sua vida. Eu criei naquilo. O amor de Deus tudo crê. E tá lá, tudo espera. Eu te esperei até hoje. E durante todos esses anos eu sofri. Quantos livramentos eu te dei? Que eu te esperava. Amém? E aquilo foi um choque. Eu comecei a chorar. Porque eu comecei a compreender um pouco o tamanho do amor de Deus por mim, o tamanho do amor de Deus por você. Então, esse é o primeiro parâmetro. E o segundo? Que Deus se move por propósitos. Então, a nossa vida aqui diante de Deus, ela se move também pelos propósitos de Deus. Você não está aqui pelo seu próprio propósito. Você está aqui porque você precisa saber alguma coisa para aplicar lá fora. Não sair daqui e aqui ser como uma rotina, como você tem que ir, comparecer no culto. Ah, eu vou lá ouvir uma palavra para mim ser renovado. Não. Você veio ouvir uma palavra para você aplicar lá fora. Para isso que você, por causa dos propósitos de Deus. Então, a tua vida precisa ser conduzida aqui pelos propósitos de Deus. Tudo que Deus faz é por propósito, porque senão vai ser por inércia. E o que é por inércia? Nós caminharmos aqui por inércia. Viver aqui pela vida daqui, não pela vida lá do alto. Porque a vida daqui não tem nada a ver com o amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Tem a ver a vida daqui por interesse só. Para você ganhar muito dinheiro, para quê? Para gastar aqui, não para aplicar no reino de Deus. Isso aí não tem propósito nenhum. Qual o propósito de você estar fazendo uma faculdade? Precisa ter propósito. Qual é o propósito? Porque tem muita gente lá dentro que precisa conhecer o amor de Deus através da sua vida. Esse é um dos propósitos. Qual outro? Você poder ter conhecimento de alguma coisa, aquilo que você quer ser, um engenheiro, um médico, um advogado, para você aplicar isso lá fora. Movido pelo propósito de Deus. Eu vou ser um médico porque eu quero cuidar de muitas pessoas doentes e eu vou derramar o amor de Deus na vida dessas pessoas. Sempre é por um propósito, que não é seu mesmo, mas o de Deus na sua vida. Sabe onde está a nossa base? Onde estão os nossos princípios, que eu falei também aqui de manhã? Abra a sua Bíblia. Estou abrindo pouco a Bíblia hoje. Né? Eu estou falando do amor. Tem muitos exemplos aqui, mas eu não quero te encher de versículos. Eu quero que você compreenda profundamente cada um que nós vamos citar aqui em nome de Jesus. Abra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Olha os propósitos. Como aquele povo era movido pelos propósitos. Impressionante isso. E se lá estão os fundamentos, amados, porque a igreja saiu fora do seu eixo há muito tempo. E agora existe uma luta para nós voltarmos para esse eixo. Estarmos ajustados, porque a palavra fala que a igreja, o corpo de Cristo, é como um edifício que cresce para ser templo santo do Senhor. Mas se ele cresce desordenado, ou todo desajustado, torto, não pode ser templo santo do Senhor. Senão vai ser uma vida cheia de espaços. E nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém, amados? Aqui está. Olha como o povo era movido por propósitos. É lindo, é extraordinário isso. Aquela igreja que começou, era um o coração e a alma da multidão dos que criam.
Não tinha quebra-pau, não tinha diz que me diz, não tinha fofoca, não tinha maledicência, não tinha divisão, não tinha contenda, não tinha ira. Não tinha egoísmo, não tinha cobrança. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Sabe o que é isso? Deus me deu tal coisa por um propósito. Ele me deu. Então pertence a Ele, não a mim mesmo. Eu vou mostrar aqui. Então, se pertence a Deus, Deus pode usar aquilo que Ele mesmo me deu da maneira como bem lhe convém. Para suprir alguém, para abençoar um ministério, para abençoar uma causa, para abençoar pessoas que estão lá fora pregando. Então, se eu sou movido pelos propósitos de Deus, então eu vou ouvir a voz de Deus para fazer aquilo que Deus quer que eu faça com aquilo que Ele me deu. Por isso que Paulo disse lá em Atos 20:35, é melhor dar do que receber. Por quê? É uma alegria poder dar. E saiba, se uma pessoa desprendida do egoísmo e das coisas terrenas e que vai ser movida de fato por um propósito segundo o amor de Deus, ela sempre vai ter para dar, porque Deus vai lhe encher de bens, porque sabe que o coração dela é um coração entregue aos propósitos de Deus. Ela é rendida a isso. Assim que eles caminhavam. Versículo 34, não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas vendendo-as traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Mas aí surge a pergunta em muitos corações aqui, eu já vou responder logo. Mas então, eles davam tudo o que eles tinham? Não, eles eram guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo podia falar com eles e Deus podia fazer aquilo que Ele queria fazer pelos propósitos dele. Então, o Espírito Santo fala, você vai vender aquele sítio lá? Eu quero que você venda aquele sítio. Porque tem muitas pessoas A, B, C, D, F precisando. Você vai lá e coloca aos pés dos apóstolos. Era assim a igreja. Amém! Eu sei que é difícil ouvir isso, mas era assim mesmo. Isto glorificava a Deus, por isso que aquela igreja era cheia do Espírito Santo mesmo. Por isso que haviam curas extraordinárias naquela igreja. Porque tinha os corações de todos, era por o mesmo propósito. Era um só sentido. Então diz na palavra que as pessoas que chegavam em Jerusalém, de outras partes, cidades circunvizinhas, elas chegavam lá e eram curadas. O próprio ar, outro dia eu falei isso, o próprio ar era carregado do amor de Deus. As pessoas eram curadas de qualquer enfermidade que fosse, amado. Impressionante. E aqui já estava bem adiantado, a igreja estava lá na frente, mas vamos ver como ela começou, Atos 2, 44, 45, você vai ver que é isso mesmo. Aleluia. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ah, mas eu quero ter que nem aquele irmão. Já ouviu alguém falar isso? Ah, só ele vai dar testemunho? Eu também quero. Ah, Deus, só dá para ele. É só para ele. Eu também, só tenho um filho. Não é assim, muitas vezes é assim mesmo. Mas tinha tudo em comum, ninguém estava olhando para isso ou pensando nisso. Vendiam, aí, eles começaram assim, porque aqui é o começo da igreja, 3.000 tinham acabado de se converter. Então foi, se eu for ler um pouquinho só atrás, foi isso mesmo. Então foi a base, essa é a nossa base. A igreja está edificada nessa base, nesse princípio que é o princípio de Deus. O princípio de Deus é o amor dele. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Aleluia. Havia uma alegria ali, irmão, contagiante. E vou falar de novo, não havia necessidade alguma. Tanto os que davam como os que recebiam.
Porque os que recebiam acabavam dando também. O Felipe Gatão, ele falou de manhã a respeito da igreja da Macedônia, que está lá em 2 Coríntios capítulo 8, que era uma igreja pobre, e que Paulo tinha ganho eles para Jesus. Ele estabeleceu aquela igreja. E chegou um momento que eles queriam dar. E Paulo falou, não, vocês não podem dar. Vocês são pobres. E diz que com muitos rogos falaram com Paulo, rogando. Nós queremos participar dessa bênção. Nós queremos dar. Paulo, não nos impeça de fazermos isso. E eles começaram a dar. E a palavra diz lá no versículo 5 do capítulo 8, que primeiramente eles se entregaram ao Senhor, depois a nós. Olha, se entregaram a eles nesse serviço. Impressionante. Eu vou dizer, foi uma das igrejas mais prósperas daquela época, porque Deus fez superabundar aquela igreja. Mas olha como Deus é, olha o que Deus faz. E Paulo, quando orava, ele dizia assim, meu Deus, segundo as suas infinitas riquezas em glória, há de suprir todas as vossas necessidades. Imagina como as pessoas que eram beneficiadas por isso, os santos, né, que fala lá, aqueles que pregavam, como oravam por eles. E como a oração deles movia Deus para abençoar a igreja da Macedônia, amados. A minha sobrinha vai vir aqui falar sobre missões. E tem uma história muito interessante. Ela ficou mais de 6 meses na Índia, num lugar lá bem carente, pregando para crianças. Bom, para resumir toda essa história, ela ganhou todas as crianças para Jesus, todas. O dia da entrega, ela mandou o filme, e ela disse assim, hoje Satanás perdeu feio. Que lindo isso. Perdeu feio. Porque as crianças, no filme, elas entregavam a vida delas, a vidinha delas, chorando. Todas estavam chorando de soluçar. Quando ela ministrou e fez o apelo. Maravilhoso isso. E o dia que ela falou, porque hoje ela trabalha na missão Adore, que é Ministério de Missões. E lá não tem moleza não, viu, embaixadores? Nós fomos comprar passagem para ela vir, e aí lá na hora, como era um preço razoavelmente bom, falou, não, precisamos fechar isso, mas eu não me atinei com relação ao horário. Porque ela queria bem no final da tarde da sexta, para voltar no domingo bem cedo, ou na segunda bem cedo, porque ela trabalha. Falou, eu não posso faltar, eu não posso deixar de cumprir o meu horário aqui na Missão Adore. Amém. E quando ela falou para o pai, meu cunhado, olha, eu quero ir lá para a Índia. O Espírito Santo tocou nela de alguma forma. Eu falei, eu quero ir. Como? Você quer ir? Você está maluca? Como você quer ir para lá? Mas ele foi orar. Dá bem, né? E falou assim, eu entreguei meu filho por você. Para morrer na cruz. E aí? O que você vai fazer? Aí ele se tocou no negócio e liberou ela para ele. Mas foi uma experiência muito incrível, ela vai vir aqui para falar. Amém, amados? Isso aí é ser movido pelos propósitos de Deus. Deus sempre quer te mover, mas você precisa deixar. Você precisa dizer que tudo que você tem é dele. Não é seu mesmo, é aqui, é o que fala aqui na igreja primitiva. Amados do céu, nós precisamos viver isso. Nós precisamos voltar para o eixo urgente, isso é reforma. Isso está na visão da reforma espiritual. A igreja precisa voltar naqueles princípios gloriosos. Porque estamos fora disso, amados. Em nome de Jesus, eu rogo para que nós voltemos a isso. Essa igreja ungida, cheia do poder de Deus. Essa igreja que não tem problema nenhum para ela. Não tem circunstância que ela não supere. Não tem problema que ela não vença. Não tem circunstância que ela não
que ela não ultrapasse. Essa é uma igreja poderosa. Amado do céu, em nome de Jesus, eu quero crescer, mas eu quero crescer dentro desses princípios e propósitos de Deus. Eu quero mudar daqui, mas eu quero ter muitos projetos sociais, muitos projetos de missões. Eu quero ver muitos carentes supridos, que foi algo que Deus me deu há muitos anos atrás. No segundo ano da igreja, do início da igreja lá, há 13 anos atrás, Deus falou a respeito disso. Ou há 12 anos atrás, Deus falou claro, de ir aos pobres, aos viúvos, necessitados. Isso é manifestar o amor de Deus, amados. Nós estamos muito protegidos, vamos dizer assim, por nossa zona de conforto. Não me rele, não me toque, não mexa comigo. Somos pessoas, às vezes, que não perdoamos ninguém, nem a nós mesmos. Não podemos ser assim. Você não é assim. Ninguém aqui é assim. Ninguém, em nome de Jesus. E algo que me moveu para falar sobre isso, para confirmar, eu estava ouvindo uma mensagem. E a pessoa que estava ministrando, ela disse assim, eu queria comprar um carro para minha esposa, eu já tinha um dinheirinho guardado, reservado para dar de entrada. E um pastor lá de fora, em outro lugar que não era da cidade dele, soube disso. E ligou para ele, falou, fulano, eu sei que você está querendo comprar um carro para sua esposa, eu estou vendendo o meu. É o seguinte, você me dá uma entrada, um tal valor, e eu te passo o carnê, você continua pagando as parcelas. Ele falou, tá bom, me dá só um tempinho, eu vou ver. E ele foi verificar o preço que ele tinha dado pela venda do carro, a proposta. E quando ele foi olhar, o preço que ele estava querendo pelo carro era muitíssimo abaixo do mercado. Aquilo o intrigou, e ele ficou pensativo. Falou, como? Está muito abaixo. Ele vai ter um grande prejuízo. E aí? O que eu faço? Mas ele foi movido por um propósito. Ele ligou para o pastor e falou o seguinte, eu estou te mandando aqui, dá o número da conta, eu estou te mandando o valor, que eu tenho aqui, que eu ajuntei, e você já me passa o carnê. Tá bom, mandou o carnê para ele. E aí o seguinte, ele falou, olha, o seguinte, você pode ficar com o carro. Como? Como? O que você está fazendo? Mas aí é o seguinte, antes dele fazer isso, ele ficou pressionando o pastor para saber por que ele estava vendendo por aquele preço tão abaixo do mercado. E ele pressionou, então, mas eu quero saber o que está acontecendo, por que você está me vendendo um carro com preço tão abaixo do mercado? Como ninguém faz isso, por que você está fazendo isso? Não, deixa para lá, é assim mesmo, eu quero fazer, eu quero vender para você, fica tranquilo. Mas ele foi pressionado de tal forma que ele acabou falando, olha, é o seguinte, é que não estão passando por uma situação muito difícil, eu precisava vender o carro. Tá bom. Aí ele fez isso que eu falei. Ele mandou o dinheiro que ele tinha juntado, pediu o carnê e falou assim, fica com o carro, fica com esse dinheiro. Mesmo, ele não estava numa situação tão confortável para fazer isso. Mas ele falou, meu Deus, vai me dar condição de eu fazer isso, eu vou pagar esse carnê. Ele foi movido pelo amor de Deus, por um propósito. Você acha que esse homem não foi abençoado? Você que pensa que não. Amados, nós estamos caminhando diante de Deus, que te amou profundamente e que não mediu esforços para te salvar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A caminhada dessa forma muda a sua vida. De capa a capa. Isso que significa Deus escrever a tua história aqui na terra. A palavra de Deus diz que quando a pessoa parte daqui,
A única coisa que acompanha está lá em Apocalipse 14:10. A única coisa que a acompanha são as obras daqui. Nada acompanha, nenhuma coisa material vai acompanhar. Mas são as obras que foram manifestas pelo propósito de Deus na sua vida. E isso acompanha. Isso nunca mais vai ser retirado do seu referencial. Ele se torna um referencial eterno na sua vida. Por isso que a palavra fala que a oferta de Abel fala por ele até hoje. Uma oferta que ele deu há 6.000 anos atrás. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia. Nós vamos participar da ceia, e a ceia, ela manifesta a comunhão a partir do pão. Porque nós vamos tomar do mesmo cálice. E no reino espiritual é o sangue de Cristo que vai correr no corpo dele. Olha para mim.